Se nós fôssemos fazer uma síntese, seria possível dizer que esses setores empresariais ligados à educação defendem algo que poderíamos chamar de escola mínima? Você garantir uma escola mínima para o povo e a ideia que você defende é a escola total? Uma boa análise. A ideia que eu defendo é uma escola total formada por 3 grandes pensadores, que é o Anísio Teixeira, na construção da escola, Florestan Fernandes, no projeto educacional, e o Paulo Freire no método pedagógico. Essa é a escola que eu defendo, né? Claro que o Paulo Freire sozinho não dá conta de tudo, porque ele trabalha com educação de jovens e adultos, mas a filosofia freiriana da ação pedagógica é aquela que eu acredito que está muito pautada na interlocução possível, né, ainda que conflitiva, entre Vygotsky e Piaget, está pautada em todos os clássicos da pedagogia. E o que o setor empresarial defende é uma escola mínima, fortemente pautada nessa função social da escola, que para o mercado financeiro tem 2 motivos, né? Tanto formar o indivíduo neoliberal, e esse é o ponto estratégico, e isso, Breno, eu vou te dizer, eu sou professor de Fundamentos Econômicos da Educação. Isso contradita o que o Adam Smith pensava para a educação, claro, o que o John Stuart Mill e o Alfred Marshall, só para falar 3 gigantes do liberalismo. O Alfred Marshall, já o intermédio entre liberalismo e a escola marginalista. Mas, concretamente, o que eles defendem é uma escola mínima, uma escola pautada numa função social da escola, para o indivíduo neoliberal, que é contra o indivíduo liberal, porque o liberalismo pensava no indivíduo pleno, inclusive. claro. O neoliberalismo não. Mas que tem uma outra função essencial, que é reduzir os custos da educação, para abrir mais margem para os serviços da dívida, né? Então, uma educação de qualidade vai exigir uma maior ação do Estado. Isso vai constranger, vai diminuir, tanto saúde como educação, inclusive, vai diminuir a margem para o mercado financeiro fazer o seu trabalho, né, de financiarização dos títulos públicos. E essa é a disputa real. As pessoas acham... O setor empresarial também não teria o objetivo de mostrar que apenas a iniciativa privada é capaz de oferecer no ensino médio escolas de excelência, bloqueando projetos de educação pública que possam ser de excelência? Essa é a terceira fase. Né? Também. E nisso tem, por exemplo, investimento de vários setores. O próprio Jorge Paulo Lemann tem investido em escolas. Acabaram de comprar uma rede enorme. Mas você é um dos poucos jornalistas que tem essa consciência, né? O jornalismo hereditário brasileiro não chegou nesse patamar, pelo contrário, protege, né, essas ações. Mas é função social da escola, redução do gasto público e privatização. Quer dizer, do que sobrar, o setor privado trabalha melhor do que o setor público. É o que o Renato Feder defende, que vai ser secretário de Educação de São Paulo. Claro. Naquele livro dele, Carregando o Elefante, que eu tive o desprazer de tentar ler, né, porque eu não consegui... É muito mal escrito. Gente, muito mal escrito. É um analfabeto funcional. E ele fala que os professores são analfabetos. Eu li o livro. Eu achei um negócio... É primária a redação dele. É primária. E ele defende esse modelo, né? Ele praticamente coloca essas três etapas. Mas o que eu vejo, por exemplo, das falas do Todos pela Educação, o que é complicado é que a educação é um tema muito especializado que é tratado na imprensa de forma muito superficial. Então, muitas vezes, a minha fala se parece com a fala do Todos pela Educação, da Fundação Lemann. Porque... Você sabe que mesmo a Neca Setúbal, que é uma figura mais sofisticada, há muitos anos atrás eu fui, para falar a verdade, eu estava passando na frente daquele Instituto Itaú e estava tendo uma palestra dela, eu entrei. E aí eu ouvi ela falando assim, nós precisamos garantir uma educação mínima de qualidade para o povo brasileiro. Que é uma coisa estranha, né? Porque você tem que garantir uma educação máxima, não mínima. Sim. Não, e isso é constitucional. O que a Constituição vai dizer? Não é educação mínima. A Constituição vai dizer que o objetivo da educação, a missão da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Você não tem pleno desenvolvimento com uma educação mínima. Concorda? Agora, é interessantíssimo, porque eu nunca vi, pelo menos nas vezes que eu estou junto, ela sempre fala de educação máxima, né?
Então é interessantíssimo, porque acaba que nesses momentos mais, acho que mais privados, ou com grupos Ela pode ter de alterado suas segurança. posições, porque isso tem bastante tempo. É, Tem mais, isso era espero que sim. ainda era o início da atividade, digamos assim, era o final dos anos 90. Porque a NECA, dentro desse grupo, ela não é muito do grupo, ela é um agente um pouco estranho, porque ela não fala nesses termos tão explícitos. Agora, é o que eu estou dizendo para vocês, se vocês olharem as falas, como... Eu acho que mesmo nessa oportunidade que eu estou citando, eu não percebi dela uma má intenção. Sim. É uma lógica de pensar de que a educação tinha que ser tratada como uma base e não Sim. como uma coisa integral. Então, e repito, é o oposto do que pensa o Adam Smith. O Adam Smith vai dizer no livro 4, livro 4 da Riqueza das Nações, e continua um pouquinho no 5, ele vai dizer o seguinte, que a educação é parte essencial para a riqueza das nações, que a educação tem que formar para a ação do trabalho, só que a ação do trabalho, segundo a própria tese dele, ela é tão avassaladora sobre a alma, ela gera tantas marcas na alma, que a educação ela tem que ser tão boa para que ela seja a fruição da vida. Ou seja, para que ela, inclusive, consiga superar, e aí são termos meus, a mediocridade do trabalho. Porque o trabalho, pensado pelo Adam Smith, o altamente especializado, ele tem um aspecto forte de mediocrização. E que a educação deveria ser a abertura dos horizontes. Quer dizer, o próprio liberalismo, até o Alfred Marshall, o liberalismo clássico vai pensar na educação máxima, que está vinculado ao próprio preceito iluminista. O Adam Smith, as pessoas sempre se esquecem, mas ele é ainda que seja um filho de utilitarista, ele é um filho do iluminismo, né? Evidente. E o Marx não, e o próprio Marx reconhece isso nas cartas para o Engels. Ele não teria construído o pensamento dele se não fosse a Revolução Liberal, né? Então, o que eu vejo é que o debate público brasileiro o debate público mundial em educação ele está empobrecido, mas o brasileiro é especialmente empobrecido. A gente vai ter que elevar o nível desse debate.